Boa tarde a todas e todos, senhoras vereadoras Naila, Inês, senhores vereadores ainda presentes, também os amigos da equipe de tradução para Libras, os amigos servidores também desta Câmara, a população aqui presente, participando conosco pelos meios de comunicação, a minha saudação. Fazendo também minha ação permanente de acessibilidade em todas as sessões da Câmara, que é a autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa cor-de-rosa, gravata a vinho e à minha frente há um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele. O primeiro assunto que eu trago à tribuna nesta tarde é a continuação da minha fala na semana passada a respeito da segurança nas escolas. Na última quinta-feira, como também já foi colocado aqui pelos vereadores que me antecederam, nós tivemos uma reunião importantíssima promovida pelo Conselho Municipal de Educação, órgão do qual eu presto aqui a minha homenagem por essa reunião, por essa ação. Inicialmente isso seria realizado aqui no plenário da Câmara, depois foi transferido para o CEPROVI, para o auditório do CEPROVI, e nessa reunião, então, estiveram presentes o secretário de Transportes e Defesa Social, que é o Cruz, secretária de Educação, Rogéria Nicoletti, o capitão Fábio Azevedo, que responde pela Polícia Militar em Vinhedo e em Valinhos, o presidente do CONSEG, o Daniel, além de conselheiras, conselheiros, vereadores e mães de alunos que também puderam se manifestar ali naquela reunião. E lá, então, os membros da Prefeitura tiveram igualmente a oportunidade de apresentarem publicamente algumas ações que já estão sendo planejadas ou realizadas aqui em nossa cidade, além também de nós termos a oportunidade, enquanto agentes públicos, de ouvirmos essas pessoas que estavam presentes, apesar de concordar também que a gestão do tempo não foi muito adequada, as pessoas tiveram pouco tempo para a manifestação, porém tiveram ali a oportunidade de colocarem os seus argumentos, isso foi positivo. Comentando rapidamente sobre o que está sendo implementado, eu destaco que algumas coisas são sim importantes, sobretudo aquelas destinadas a curto prazo, ou seja, são ações imediatas para que as respostas a esse estado de insegurança que estamos vivendo fossem dadas. E outro ponto que eu também achei salutar foi o fato de que em nenhum momento foi apresentada uma proposta para tornar o ambiente escolar mais pesado, mais violento, ou seja, tudo que nós ouvimos foi no sentido de humanizar as relações na escola, de construir pelo menos espaços de paz, para que nós consigamos manter a paz nas escolas e não com base nessa situação que nós estamos vivendo, que é gravíssima, sem dúvida alguma, qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade percebe isso, mas não para que a gente utilize isso como um argumento para militarizar as escolas ou para tornar as escolas um espaço de armas, um espaço de agressão, de violência. Então, é positivo também que nós tenhamos ações que rumem nesse sentido. No entanto, um tópico que me preocupa muito e que eu também pude oficializar em uma fala rápida ao final daquela reunião, é que todo esse estado de atenção que nós estamos vendo e vivendo no país todo, acabe diminuindo com o tempo e, com isso, que nós baixemos a guarda. E aqui eu digo com todo respeito, vereador, mas como cristão eu faço sim as minhas orações, porém nós recebemos o dom da inteligência e a oportunidade de nós estarmos aqui, ocupando espaços de poder, espaços públicos, para que nós possamos agir. Então, segurança nas escolas não pode ser um assunto de momento, ele precisa ser algo constante, não só em Vinhedo, no mundo inteiro, mas falando sobre Vinhedo. Então, assim como eu também fiz na reunião, eu torno pública aqui a minha defesa por uma política municipal de segurança nas escolas, ou seja, um conjunto de ações transdisciplinares, educação, assistência social, segurança pública, tudo isso institucionalizado por lei, com orçamento, com planejamento, com programas vinculados a essa política pública, para que se torne, então, algo permanente em nossa cidade, não apenas uma resposta de momento, algo pontual, mas sim algo que se perpetue como política, também não só de governo, mas também uma política de nosso município. Essa é uma cobrança que eu tenho feito para várias ações da Prefeitura de Vinhedo, e em se tratando de algo tão sensível, tão delicado quanto segurança nas escolas, sem dúvida alguma não poderia ser diferente. Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu vou falar sobre infraestrutura. E uma pauta de infraestrutura que eu tenho abordado praticamente desde o primeiro dia do meu mandato é sobre fiação aérea. Hoje não é segredo para ninguém que a fiação aérea está desorganizada, oferecendo risco iminente à nossa população, só que o projeto para remediar as consequências do problema, do que para extinguir também as suas causas, além de extinguir também as suas causas, seria
algo vindo da Prefeitura de Vinhedo, justamente para que nós pudéssemos padronizar essa fiação aérea, garantir que a fiação aérea não ficasse ao menos desorganizada ou pendurada ali nos postes, em cima de calçadas, amarrada em portões. Como muita gente me fala sobre esse assunto, eu gosto sempre de retomar, fazendo um histórico, porque eu já protocolei, por exemplo, o projeto de lei número 67 de 2021, já há bastante tempo, pedindo exatamente isso. Ele passou aqui por tramitação na casa, depois ele foi reprovado, e aí encaminhei como minuta ao Executivo, para que o Executivo, então, tivesse a iniciativa de encaminhar esse projeto de lei para votação aqui na Câmara. Tem outro projeto que eu também já encaminhei, que é o de número 94 de 2021, e ele buscava instituir o uso de redes de infraestrutura subterrânea para transmissão de energia elétrica, de telefone, de comunicação de dados via fibra ótica, de outros cabeamentos similares em novos parcelamentos de solo, só que ele foi arquivado, esse por ser considerado inconstitucional, por estar partindo de um vereador. Ou seja, a alegação é de que ele deveria estar partindo do Executivo, vir do prefeito. Então, foi arquivado esse projeto. A ideia seria ter, então, a fiação subterrânea desde o início, nos novos parcelamentos de solo, os novos loteamentos da nossa cidade, sem a necessidade de construir a infraestrutura tradicional e depois ter que enterrar um rio, literalmente enterrar um rio de dinheiro público, fazendo a fiação subterrânea, já que fiação subterrânea é realidade em vários lugares do Brasil e do mundo, mas falando sobre estado de São Paulo, falando sobre o nosso país, já acontece em vários lugares e Vinhedo não poderia ser diferente. Não sei porquê, também não sei qual a razão, disseram que ficaria encarecido o preço daquele imóvel, naquele loteamento, só que também vejo que isso daria um outro lado, de valorizar os imóveis instalados em locais com a fiação subterrânea. Então, fico ali nessa contradição, não entendo qual é o argumento de fato da Prefeitura, se é uma questão aí sim política e não apenas uma questão técnica, de um argumento técnico de infraestrutura para impedir que essa pauta avance, mas, como eu já disse, fiação subterrânea é um caminho sem volta e hoje eu estou retomando aqui esse assunto, não para falar sobre a fiação subterrânea, depois posso até falar mais sobre isso, mas para falar sobre padronização da fiação aérea. Por quê? Na semana passada, nós vimos que a Câmara Municipal de Campinas aprovou a proposta que aumenta a multa para as empresas que deixarem os fios soltos em postes. E esse aumento foi de até 10 vezes na multa, como foi noticiado em uma matéria da Rádio CBN Campinas, que eu vou até pedir para exibirem como ficou essa matéria ali no site da emissora. Isso não está acontecendo, aliás, isso está acontecendo, porque as multas que existem atualmente em Campinas, elas são inexpressivas, se nós levarmos em conta a capacidade financeira dessas próprias empresas, das companhias que trabalham com telecomunicações e também com o cabeamento de energia elétrica, e não há, então, um efeito punitivo eficiente. Isso está noticiado nessa matéria da emissora. E a proposta, eu agradeço a comunicação pela exibição, essa proposta, ela partiu de uma vereadora, portanto, do Legislativo, com toda a Constituição do mundo, e ela prevê que as multas para a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica por não fazer notificação dos fios soltos vai passar a ser de R$ 4.400. Depois vou falar como que está a situação em Vinhedo. Ainda de acordo com o texto, agora falando sobre o projeto lá de Campinas, as multas às empresas que utilizam os postes da concessionária ou permissionária, também que não realizarem a manutenção após a notificação, portanto, a Prefeitura faz a notificação, se a empresa não realiza a melhoria, estão previstas em R$ 6.700, também um aumento muito grande nessa multa para as empresas que não cumprirem aquilo que está sendo acordado. Se Vinhedo não pode ter uma lei que institua a fiação subterrânea nos novos parcelamentos de solo, então que ao menos nós tenhamos uma ação para disciplinar a fiação já existente e que está causando acidentes em nossa cidade. A gente viu um acidente sendo noticiado, uma motociclista que ficou ali presa em um emaranhado de fios que estavam na 9 de julho, uma rua muito movimentada aqui da nossa cidade, no centro de Vinhedo. A pessoa acabou caindo, se machucando, então já é um problema que a gente não está aqui fantasiando, a gente não está idealizando, é uma coisa que está acontecendo em Vinhedo, está oferecendo risco à pessoa que anda em Vinhedo. Vereador, então, me concede uma parte? Com certeza, vereadora, por favor. Mais uma vez, parabéns por trazer de novo esse assunto à tona, porque como você está dizendo muito bem, o senhor está dizendo muito bem, não é uma coisa que nós estamos fantasiando, acho que todos aqui recebemos reclamações. E aí, a título de conhecimento, como o senhor está trazendo as legislações das cidades vizinhas, há 5 dias, a Prefeitura de Jundiaí divulgou nos seus canais de comunicação que está realizando uma força-tarefa de fiscalização
dos fios. E aí, a Prefeitura divulgou que já existe uma lei em Jundiaí, que é a Lei 9.121 de 2018. Ou seja, nós estamos muito atrasados, porque Jundiaí, uma cidade aqui vizinha, tem legislação para isso desde 2018. O que não significa que, se a gente chegar lá, a gente não vai ver um fio. Mas o primeiro passo é a regulamentação. Então, mais uma vez, parabéns, porque esse assunto é muito importante. Muito obrigado, vereador. E perfeita a sua contribuição, até porque quando a gente coloca esse assunto e alguns outros de infraestrutura e de serviços aqui na nossa cidade, parece que a gente está comparando Vinhedo com Paris, com alguma cidade europeia, a gente está falando de Jundiaí, a gente está falando de Campinas, às vezes a gente traz aqui uma legislação de Valinhos, de Louveira, então não são coisas abstratas, são coisas reais e que podem muito bem ser implementadas. Foi perfeita a sua colocação. E em Vinhedo, nós temos também uma lei que é de autoria do nosso querido amigo vereador Sandro Rebeca, que é uma lei de 2017, número 3.774 de 2017. E ele dispõe justamente sobre isso, a obrigatoriedade das empresas concessionárias ou permissionárias da energia realizarem o alinhamento e a retirada dos fios. Só que nessa lei, nós temos uma multa de R$1.000 à empresa concessionária ou permissionária, que no caso de Vinhedo seria a CPFL, e também a empresa que utiliza os postes, que seriam as empresas de telecomunicações, de R$2.000, se depois de notificada ela não realizar a manutenção dos cabos ou apetrechos que estão ali pendurados. Então, essas multas, com certeza, em Vinhedo não estão sendo aplicadas. Essa lei ela precisa ser atualizada, precisamos de uma legislação forte em nossa cidade em relação a esse assunto e que seja cumprida por parte da Prefeitura. Isso sem contar que, para o faturamento dessas empresas, também é uma multa irrisória. Então, a gente também precisa de algo, de um projeto ou de algum mecanismo, de uma emenda, de alguma alteração, que dê um amparo maior à Prefeitura e aos órgãos públicos para que façam a cobrança e, ao mesmo tempo, para que as empresas sintam no bolso, efetivamente, o problema, o tamanho do problema, para que não seja apenas uma multa simbólica, mas que, de fato, elas tenham uma perda financeira, deixando essa fiação toda desamparada, toda destruída ali nos postes e que, com isso, nós tenhamos, então, uma ação de revitalização e de melhoria nos postes da cidade, nas ruas da cidade. Tem toda a questão de embelezamento do município, de poluição visual que seria retirada, mas, sobretudo, de segurança, tanto em relação a choques elétricos, como também a pessoas e animais se enroscando nesse emaranhado de fios que a gente vê em todos os lugares. E eu finalizo a explicação pessoal dessa tarde falando sobre um dos menores e, ao mesmo tempo, mais esquecidos bairros de Vinhedo, que é a Vila Galo. A Vila Galo fica na região central da cidade, entre a Vila Planalto, a Vila Cascais, o Residencial Flora e o bairro Pinheirinho, e é um pequeno loteamento com menos de 10 ruas. Só que há muitos anos simplesmente não sabe o que é um investimento direcionado por parte da Prefeitura. E eu faço aqui o uso dessa tribuna para falar sobre a Vila Galo, não de forma injusta, porque por várias vezes eu acionei a Prefeitura para falar sobre os assuntos do bairro, só que eu não tive muito sucesso. E o pior, não apenas eu, mas também toda a população do bairro que tem se mobilizado tem sido ignorada, já que muitos moradores também procuraram um entendimento por parte do Executivo Municipal e deram de cara com a porta. E quando se mobilizaram para abrir os processos administrativos no SIM, eles não foram atendidos. Então, uma das reivindicações mais urgentes é sobre mobilidade urbana, e falando com a Secretaria de Serviços Públicos, o antigo SERM, nós tivemos ações importantes do Vinhedo Sem Buraco em alguns pontos do bairro, só que o que se faz necessário, na verdade, é um recapeamento completo das ruas. Um outro ponto fundamental é sobre a segurança no bairro. Em um passado recente aconteceu uma série de furtos, de outras situações semelhantes, e os moradores se organizaram para reivindicar mais segurança. Inclusive, o bairro é fechado por bolsões, ele tem apenas uma entrada e uma saída, só que a câmera instalada pela Prefeitura ficou antes dessa única passagem. Ou seja, se um carro vem de Louveira para Vinhedo e entra no bairro para cometer um crime, ele não é detectado por essa câmera de segurança. E também, se o crime acontece ali e o carro sai e vai sentido Louveira, igualmente a câmera não pega. Nessa mesma entrada e saída de veículos, também há uma questão envolvendo o disciplinamento do trânsito. Os veículos que saem do bairro e vão para o centro, ou que estão chegando de Louveira e acessam o bairro, acabam cruzando a faixa amarela contínua. Então, eles precisam atravessar a pista no sentido contrário, e isso é muito perigoso. Já coloquei moção de apelo, assim como também aquela outra reivindicação da Câmara, tem indicação minha já protocolada e já aprovada, só que isso não foi atendido ainda pelo governo Dario Pacheco. E nós estivemos lá, inclusive, com
morador do bairro, fizemos uma ação presencial com uma vistoria da equipe técnica do trânsito, só que nada aconteceu até o momento. Aliás, foi prometido que o problema seria resolvido em questão de semana, só que já se passaram meses, quase meio ano, e nada foi feito. Aliás, a única coisa que foi feita foi justamente o contrário do que os moradores pediram, porque o DER passou lá e repintou a faixa amarela contínua. Ou seja, não foi feita a rotatória, não foi feito nenhum dispositivo de trânsito. Também sobre zeladoria e manutenção dos espaços públicos, temos a necessidade de instalação de lixeiras, de parquinhos, de manutenção também na parte elétrica da iluminação pública de todo aquele espaço. E destacando, então, alguns aspectos, aliás, o meu tempo já está encerrando, senhor presidente, me comprometo a falar sobre isso na próxima semana. Agradeço pela atenção de todas e todos e tenham uma excelente semana. Muito obrigado.